Olá, boa noite. Bem-vindos. Para nós aqui do Concilia, é motivo de grande felicidade e satisfação. Nossa primeira edição do Cultura do Acordo Concilie. A gente traz o tema hoje, Diálogos para um Mundo Pacífico, e a gente conta com a ilustre presença dos nossos convidados. A gente está aqui hoje com o André Tredinic, juiz coordenador do Sejusc da Leopoldina, e também com o Marcelo Girardi, que é sócio-diretor da M9GC, grande professor, mediador avançado e certificado pelo ICFML e fundador do Meeting Negotiator, é isso? Desculpa, Marcelo, como é que é exatamente? Isso, é o Meeting de Negociação, que é uma Meeting competição de negociação que qualifica a equipe brasileira para a competição internacional de negociação. Que bacana, muito legal. Gente, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar contando um pouquinho mais sobre o Concilia Online, né? É a nossa plataforma de conciliação e mediação online. Nós somos a primeira plataforma, começamos em 2009, de lá para cá já realizamos mais de 600 mil conciliações online em todo o território nacional e com 100% de homologação. O que lá atrás, no início, para nós ia ser um desafio, né? A gente falou, puxa, vai fazer essa conciliação online, com assinatura eletrônica ou digital das partes, como vai ser essa aceitação, trazer a tecnologia para um segmento tão conservador, né? E a gente, dentro de todo esse período, a gente teve atividades já de casos já ajuizados, de casos extrajudiciais, de PROCONs, de ouvidorias, enfim, também diretos de consumidores, de todos os tipos, né, de conflitos ali, que a gente transforma conflitos em acordos, né? E nessa pegada que eu gostaria já de começar com você, André, para falar que a gente fala de métodos alternativos de resolução de conflitos, de possibilidades, mas eu acho que o principal, e com isso, é entender quais são os desafios ao acesso à justiça, né? Queria ouvir um pouquinho mais de você sobre esses principais desafios aí, sobre a sua percepção. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, trocando conhecimento, experiência. Eu acho como no meu trabalho, assim, a gente aprende na faculdade de Direito que acesso à justiça é colocar a pessoa no sistema por um instrumento, uma petição. E eu acho que isso é uma pobreza de pensamento e uma minimização do que a gente pode imaginar que é acesso à justiça, né? A ideia de acesso, a ideia de justiça, se é simplificada dessa forma, nada mais fácil. O sistema só trabalhou para isso até hoje. A gente tem uma superestrutura que recebe mais de 1 milhão de ações novas ano. Eu pergunto se isso é possível, né, com 8 mil juízes no território nacional, se é realmente crível que isso é examinado, se isso tem alguma seriedade. Então, por um lado, é muito importante imaginar que, sim, o Estado de Direito garante que a pessoa possa peticionar um magistrado, né? Tem um filme que eu esqueço o nome, eu nunca encontrei, eu vi quando era muito jovem, mas eu sou obcecado por esse filme, se alguém conhecer, me fale, que é um filme que se passa na Idade Média, um filme alemão, em que o barão saía do castelo e a petição era jogada, as pessoas tinham que jogar no cesto que ele carregava no cavalo, passando rapidinho para ser examinado o pedido, era um conflito sobre isso. E aí, claro que estava tudo errado, né? Mesmo com o exame da petição. Então, assim, o Estado de Direito garante o acesso, é o ponto de partida, né, no momento que a gente está vivendo no Brasil, o ponto de partida é imaginar, sim, a gente garante o Estado de Direito com essa percepção. Mas não, nós não podemos abandonar o pensamento crítico e acreditar que está resolvido. Não, não está. Então, só para colocar essa provocação inicial aí, respondendo a tua pergunta com uma provocação. Marcelo, você gostaria de comentar? Eu gosto muito dessas provocações. Eu me lembro, agora não estou conseguindo lembrar qual era o magistrado, que uma vez a gente estava conversando e ele falava assim, tudo bem, o acesso à justiça foi muito bem trabalhado no Brasil, né? Fez um percurso muito grande, então abriu-se muitas possibilidades, o que foi fantástico. O problema é a saída, né? A porta de entrada está gigante, né? Então você recebe todo mundo praticamente e é fácil chegar de forma geral. O problema é sair, né? Então é um funil e aí é que entram, né, essas novas possibilidades, como aconteceu em outros países, né? Em dados momentos falou, ok, tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu ajustar
no meio do caminho aqui, a gente fez um percurso, agora temos uma situação, como é que a gente lida com ela a partir de tudo que aconteceu, né? Era uma necessidade lá atrás do acesso à justiça, foi bem trabalhado, né? Foi bem pensado, trabalhado, se investiu muito nisso, e depois, no meio do caminho, como o André falou, e é um prazer estar aqui com o André e fazendo parte desse percurso da Concili, que eu acho fantástico, saber, ok, agora tem uma nova resposta, talvez, para algum desafio de um novo cenário, né? E aí começam a surgir as possibilidades. Então, eu acho que a gente tem o desafio agora de dar vazão, né? Entra-se, mas como é que se sai dali? Então, tem outras vertentes que podem ser pensadas em conjunto. Pensando, Marcelo, nessas soluções, nessas vazões, né, de como ser a finalização, né, que também o Concili foi criado para tentar trazer uma possibilidade, né, de dar conta dessa demanda, dar uma possibilidade, um auxílio para a diminuição da desjudicialização, né, desses casos, para transformar, né, os processos judiciais em acordos. E eu queria falar um pouquinho mais nessa pegada de conciliação e de mediação, entender com o Marcelo o principal papel do mediador, o principal papel do conciliador, a diferença entre ambos e tudo mais. Interessante, tem muito material aqui, né? Eu digo, talvez o principal papel seja os institutos internacionais mais respeitados, como o Instituto Internacional de Mediação, o IMI, e o próprio CPR, né, que foi criado também, o Centro de Prevenção e Resolução de Conflitos, né, que atende grandes empresas, organizações globais no mundo todo. Eles definem mediação como uma negociação facilitada por um terceiro. Então, as pessoas continuam negociando, só que agora com um terceiro que ajuda a reorganizar o processo, né, para que ele seja mais efetivo, que as pessoas consigam ter um resultado que faça sentido para elas ao final. Por algum motivo, elas podem fazer isso sozinhas, diretamente, negociando, por algum motivo elas não conseguiram. Ou não conseguiram começar, ou começaram e em algum momento se bloquearam. Então, boa parte do trabalho do mediador e do conciliador é facilitar o processo de negociação, para que ele seja mais efetivo. O processo de negociação. Essa diferença entre negociação e conciliação, ela é muito interessante, né? Porque ela, na minha forma de ver, ela tem um erro de estrutura na base, assim, de saída. Eu me lembro que eu tinha esse incômodo, e quando eu vi a lei italiana de mediação, eu vi que eles conseguiram resolver bem esse problema. Eles colocaram o seguinte: mediação é um processo, né, que visa a um consenso, que visa a conciliação, né, por meio da mediação. Ou seja, a conciliação seria um foco, né, um objetivo a ser alcançado, conciliar as partes. Então, o termo conciliação nos leva a isso, né? Conciliar, que é harmonizar, que é convergir. E o que a gente usa para chegar lá, né? A gente pode usar uma mediação. O que se convencionou depois aqui no Brasil, de forma geral, em alguns outros lugares, foi a conciliação. Ela tem talvez uma configuração mais voltada para o acordo, né? E a mediação vai tratar de temas mais subjetivos, quando necessários, leva mais tempo, tem um desenho diferente. É interessante porque, dependendo do que você... Eu comento muito isso, né? Se você abre a porta e me vê mediando, dependendo da hora que você abrir a porta, você não sabe se aquilo ali é uma mediação ou uma conciliação, de acordo com o que se definiu sobre isso, né? Então, isso eu diria assim, é uma confusão generalizada. Se você pegar 100 pessoas e fizer uma pesquisa, pode ser que você tenha, talvez, aí 5, 6, no mínimo, né, definições diferentes de cada um, naquele grandes definições. Então, eu diria assim, precisamos pensar, talvez, de um outro modo, para fechar minha parte aqui, que é, tanto o conciliador quanto o mediador, no nível que as partes precisarem, né,
que for satisfatório, trabalham com a facilitação de uma negociação. E as partes confiam nessa pessoa, aceitam essa pessoa para que ajude elas a negociar e chegar num resultado diferenciado. Excelente. O principal é chegar no final, né? No acordo comum, no consensual, né? Esse é o principal e o desafio do trajeto ali. Eu acho que o que qualifica, né, são as partes. Muitas vezes eu aqui no tribunal, quando eu atuava no Tribunal de Justiça aqui do DF, e eu era um dos responsáveis no PMEC, por montar as políticas todas, a gente fazia muita pesquisa de qualidade. Então, o nosso principal foco era na pesquisa. Então, ali a gente verificava o terceiro forçou ou não forçou, eles gostaram ou não da experiência, ficaram satisfeitos, né? Tinham vários parâmetros que avaliavam, na perspectiva do cliente, né, da pessoa que usava o serviço, se valeu a pena, tanto partes quanto os advogados. Então, esse era o nosso, vamos dizer assim, nosso critério máximo. O termômetro ali para identificar. Você sabe que aqui no Concilia, ao cabo de cada sessão de conciliação, a gente, né, dependendo de qual tipo de empresa, de qual empresa que participou da sessão de conciliação, a gente encaminha também para saber como foi o papel do conciliador, se a pessoa ficou satisfeita, se houve a imparcialidade necessária, se tem alguma coisa de sugestão, se voltaria, às vezes, a comercializar com aquela empresa novamente. Exato. Por ter trazido uma solução, né? Então, isso também é chave, porque alguns segmentos são muito competitivos, assim, né? Então ter a refidelização é chave, isso é importante, né? Num senso comum também. André, gostaria de adicionar aqui algum ponto relevante? Sim, adicionar. Só complementando o que o Marcelo falou, acho que esse é o ponto mais importante, pesquisa, né? Não no sentido da satisfação, mas da pesquisa científica. Quer dizer, essa pesquisa inicial é fundamental, a gente também faz e deve aperfeiçoar. O Marcelo está falando, estou já pensando como é que devem ser os modelos dele, porque a gente precisa desses dados, porque é uma batalha titânica contra o que se supõe uma ameaça de disputa de poder com a ideia da mediação e da conciliação, enfim, todas as ferramentas autocompositivas, né? E há uma descrença generalizada, porque é uma supervalorização do juiz como deidade apta a resolver os conflitos no mundo. Então, a pesquisa é o que vai nos mostrar, não agora, mas lá na frente, eu espero, nas próximas gerações, porque infelizmente minha geração e as próximas estão impactadas por essas ideias de juiz como potestade, né, que é capaz de resolver tudo, que não é humano, ele é um semideus, uma coisa do gênero. Então é a pesquisa científica que vai nos libertar dos preconceitos, da ignorância, da obscuridade, né, e pensar o sistema de justiça não no que a gente mesmo fala entre nós, é um discurso paradoxal, né? Quando critica as demandas, isso é ridículo, isso é uma piada, isso aqui precisa ser resolvido a repartição tal. Né? Mas também não se valoriza que no meio daquelas demandas, assim, tem situações extremamente complexas, às vezes é só um início de um fio, do novelo de um conflito imenso, e no meu caso, juiz de família, relações duradouras, ad vitam, né? A vida inteira, e a gente imaginar que não é pequeno, não é pouco, então a gente tem que garantir o que nossos compromissos internacionais determina, a Constituição Federal determina e a lei determina, né, o direito à entrada no sistema pelas ferramentas autocompositivas. Então, só para complementar, eu sou muito fã dessa ideia que o Marcelo colocou e imploro para que a academia sempre se aproxime, conseguimos conveniar várias universidades, porque é isso que vai nos garantir, não agora, mas no futuro breve, que a lei federal seja cumprida. Nós, no Brasil, temos esse problema, né? A lei tem que ser cumprida, a gente fala isso, né? Não é uma coisa automática, é uma aspiração, um desejo de Estado civilizatório, que a lei seja cumprida e que seja efetivada a política pública de mediação, de autocomposição, em larga escala, talvez como grande anteparo de um sistema que está em colapso há muito tempo e a tendência a se agravar, ou a gente vai falar mais para frente sobre isso, que eu vi que tem outros tópicos, um sistema que vai com isso se mecanizar cada vez mais a ponto de se imaginar substituível. Ok, e nesse intuito que eu vou para a próxima pergunta para você mesmo, André, para falar um pouco mais sobre o impacto da tecnologia no judiciário como um todo, né? Especialmente nesses momentos pandêmicos que a gente está vivendo, como os métodos alternativos estão sendo utilizados na prática e como você vê esse impacto da tecnologia em geral junto ao Poder Judiciário.
Eu não sou tecnofóbico, como se acusou, por exemplo, um filósofo como o Martin Heidegger, né, de ser um tecnofóbico quando ele problematizava a questão da tecnologia. Mas a gente tem que sempre, eu gosto sempre de trazer o lado sombrio disso, né? Desde antes da pandemia, a gente fazia algumas experiências de mediação online, por motivos óbvios. A pessoa estava embarcada, a pessoa estava em outro estado da federação, e no meu público, que é um público despossuído, vir ao estado do Rio de Janeiro uma despesa que a pessoa não possui, e muitas vezes você via a pessoa, o advogado, lá no meio da 10ª audiência, fala, você pode antecipar a mim que o voo dele está saindo, e o voo tem um preço de 10 prestações de alimentos, enfim. Então a gente implementava isso, fizemos experiência, fizemos um protocolo, vocês, eu concilio, imagino, como é difícil e ao mesmo tempo gratificante trabalhar nesse mundo, que a gente não pode negar que existe, que é uma oportunidade, mas a gente trabalhava com essa ideia de uma regra e uma exceção para poder permitir o funcionamento, claro, totalmente previsto em legislação, e, portanto, a gente tinha uma experiência. Então, a nossa transição para o momento pandêmico não foi muito grave, porque a gente pôde adotar imediatamente, em 1 mês, 2 meses, adotamos um protocolo amplo que a gente começou a fazer sessões online. Por outro lado, né, a gente tem que colocar o que acontece, né, além da dificuldade, a descoberta, né, pelos privilegiados de que não há um serviço universal de internet, não há um serviço universal de pacote de dados, etc., uma ilusão de que o sistema aberto e livre, todos teriam acesso, verificamos que isso não era possível, mas com 1000 acompanhamentos, gestões, quase uma coisa artesanal em cada caso, indicar formas da pessoa encontrar um caminho de conseguir se colocar numa sessão online. Poucas não foram realizadas por conta disso, mas com muita dificuldade. Agora, esse é um ponto, né, da tecnologia. Eu acho que não vamos voltar atrás, acho que veio para ficar, veio para democratizar, amplificar, simplificar. Ontem, por exemplo, assinei um contrato 100% online, eu estava imaginando eu ter que imprimir minha impressora, uma porcaria, foi todo online, eu não usei meu token do Tribunal de Justiça, fiz uma assinatura que eles inventaram lá, uma foto, não sei o que, falei, então, isso não tem volta, porque um dilema é esse, como é que eu assinato, enfim, a gente tem, né, no Tribunal a gente tem a mentalidade de transpor para o mundo digital tudo que a gente faz de papel, tem uma fase no meu processo de autuação, mas não tem autos, enfim. Mas esse é o ponto. O ponto que eu acho, esse é de saudar com a observação de que tem o lado sombrio, né? Por exemplo, eu não vejo um corpo se movendo, não vejo o meu corpo inteiro, eu não estou numa sala, eu não estou vendo o gestual, ou como a pessoa está interagindo com outra na mesma sala, porque é uma relação duradoura, ou uma relação de consumo, enfim. Mas isso são coisas que podem ser aperfeiçoadas, já estamos trabalhando com isso, há tecnologia de amplitude de sala, de percepções de outras formas, enfim, dinâmicas, avaliações, estamos nesse caminho. Mas eu quero, se você vai falar em tecnologia comigo, eu vou trazer um ponto da minha pesquisa de mestrado, que foi a substituição do juiz por um algoritmo. Então, nós que somos os sabedores de tudo, que retemos o discurso da verdade, que conhecemos as leis e que produzimos a verdade, sabemos o que é justo, etc., 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 ou pelo menos damos uma solução pragmática para aquele caso, e aí paciência, recorra-se, nós talvez sejamos tão previsíveis que em alguns países do mundo, inclusive no Brasil, estamos sendo substituídos por um computador, né, um algoritmo, uma ferramenta matemática que prevê com tal simplicidade a solução, que já não precisa mais do ser humano proferindo decisão. Por exemplo, Estados Unidos, Pensilvânia, a audiência de custódia, se a pessoa ficar presa ou não. Aí, investigando o algoritmo, se descobriu que o algoritmo era racista, porque prendia mais negro, hispânico e periférico. Aí, quer dizer, porque, enfim, ele vem com os vícios e as virtudes de quem colocou ali, aí corrigiu o racismo. Quer dizer, eu prefiro um ser humano, se eu for preso, prefiro que um ser humano me analise, mas a gente tem essa avalanche da tecnologia que nos arrasta para um mundo utópico que me preocupa, porque aí sim, eu prefiro um juiz pronto, treinado e sujeito ao escrutínio social sobre sua vida, né? Porque a nossa vida há uma renúncia, há uma abertura de dados para que a sociedade controle quem é esse indivíduo que julga. Mas que ele não fique assolado por demandas repetitivas e previsíveis, portanto, mas que haja o artesanato social da autocomposição, que é o talento das sociedades, que foi sequestrado por um poder que foi, aí sim, mal interpretado para abarcar a realidade. Então, tudo é judicializável, as pessoas falam muitas vezes, nossa, é justo,
Mas e o juiz vai falar quando? Quer dizer, precisa que o juiz diga quem está certo e quem está errado no divórcio. Então, são esses os pontos tensos e os pontos luminosos para mim da questão da tecnologia no judiciário e nas possibilidades autocompositivas. Excelente, muito bom. Você sabe que quando algumas empresas procuram o concilio, um método alternativo, esse é o principal, né? Às vezes em casos massificados, onde já existe até uma prerrogativa, olha, nesse tipo de objeto, provavelmente a minha condenação vai ser de X, né? E esse provavelmente é provavelmente mesmo, né? Como você disse muito bem, né? São massificados, são repetitivos as demandas e cada vez mais similares. E quando traz esse resultado já pré-estabelecido, por que não fechar um acordo? Por que não procurar aquela parte para tentar reconciliar, né? Ter uma solução consensual? E o ideal seria que isso fosse feito antes mesmo de chegar à justiça, né? Para que a gente conseguisse desjudicializar de uma forma já comum, ou ainda melhor, que as empresas talvez tivessem uma consciência maior e uma atenção mais de perto com os consumidores, enfim, esses relacionamentos. Marcelo, gostaria de adicionar alguma coisa sobre só bem colocado pelo André? Lembrar que em muitas situações as negociações eram feitas por telefone, né? As pessoas não podiam se encontrar efetivamente, não tinha tanta facilidade também. Que eu acho que é lembrar que é um meio, né? Não é o principal. Dependendo do que for, né? Do que for o objeto ali da conversa e da necessidade de convergência, continua sendo, né? O ser humano continua sendo o ator principal, o protagonista, né? E a tecnologia é um meio para fazer como a gente está vendo agora. Talvez o que tem acontecido, o que está acontecendo, né, é que as pessoas têm que se adaptar a certas situações. Por exemplo, aqui a gente está conversando, a gente não sabe quem está na sala, né? A gente não sabe se está sendo gravado, né? Por exemplo, aqui está sendo gravado, mas a pessoa fala não está sendo gravado. Aí tem as questões, mas eu posso estar com uma câmera aqui do lado gravando. Então tem uma série de situações que estão sendo pensadas e repensadas, códigos de ética dentro desse novo ambiente que precisam ser levados em consideração, até porque as pessoas querem usar, né? Precisam usar e precisam estar seguras. Então, o que está acontecendo, que eu tenho visto, é que está se fazendo, né, uma nova regra, uma nova etiqueta também, um novo código de conduta no online. Está, né? Sendo feita uma transposição. O principal mantém, né, que é a capacidade do mediador de conseguir conduzir, os advogados acompanharem, as coisas acontecerem, né, entre as partes de uma forma, né, que se monte. Aí tem todo agora um conjunto de pré-requisitos, até com detalhes, né? A nossa iluminação, o som, né? Se as pessoas sabem utilizar aquela tecnologia, se é preciso, né, uma preparação, tem um backup em relação a isso. Então, tem uma série de novas perguntas que precisam ser feitas e novas respostas para serem dadas a partir disso. O que eu tenho visto é que, em regra, se a gente olhar para o lado cheio do copo, está ajudando bastante, né? Pessoas que eu vejo assim, até na mesma cidade, que tenderiam a não participar, tenderiam a não ir, porque eu tenho que sair daqui, me deslocar, ir lá naquela reunião, tentar fazer um acordo. Se não der, eu tenho que voltar e daqui a pouco tem uma outra reunião, em seguida, uma hora depois. Agora você clica, está dentro da mediação, fecha, está dentro da reunião em 5 minutos, né, onde você está. E eu tenho visto, estava conversando com alguns colegas, que o nível o índice, né, de participação aumentou, mesmo nos tribunais, né, que eu não acompanho tanto mais agora, mas estavam me dando esse feedback, que um dos problemas dos tribunais sempre foi, né, marca-se e não sabia se as pessoas iam comparecer. Então tinha um índice ali de 30%, 40%, que era um desperdício, você marcou, né, podia estar lá, mobiliza recursos, pessoas, etc. Agora parece que esse índice está caindo exatamente pela facilidade das pessoas falarem, vamos tentar, é só ligar o computador, fazemos uma conversa, quem sabe, né, a coisa funciona ali, e as pessoas apostam mais aqui. Então, eu acho que veio, né, trazer uma nova carta com seus perigos e cautelas, porém, me parece que a gente conseguiu avançar no principal, que era botar as pessoas para conversar, né,
fazerem uma convergência aqui e negociarem. Excelente. Eu acho que é muito importante, inclusive, principalmente ter um auxílio, né, às vezes de um conciliador, de um mediador, para facilitar esse diálogo e levar cada vez mais, trazer mais o acordo e outras soluções. Eu queria que o Marcelo comentasse um pouco mais da trajetória, da evolução, tanto dos sistemas, como da capacidade, né, da capacitação dos mediadores e conciliadores, como está sendo esse processo, né? Bom, eu me vi na necessidade de entender mais esses procedimentos todos de formação no início da década ali dos anos 2000, que foi quando a gente começou os projetos aqui no TJDFT. E, claro, você tem que ter o coração dos projetos de mediação, dos programas todos de mediação e conciliação, são os mediadores e os conciliadores, né? Sem eles você não faz. Como um hospital precisa ter médicos, precisa ter enfermeiros, não adianta você ter o equipamento. E a formação faz parte de tudo isso, né? Sempre fez. Esse é um programa interessante. Eu acho que quando a gente fala final da década de 90, comecinho da década de 2000, a gente tem as primeiras formações mais constantes ali, que começam a ganhar uma espécie de padrão, né? Que a gente começa a olhar. Depois vem o CNJ, né, em 2006, daqui a pouco começa uma discussão um pouco mais extensa, a gente já vinha trabalhando isso desde 2002 aqui. Tem que ter mediador, então tem que formar novos mediadores, tem que formar supervisores, tem que formar, depois pegar daqueles mediadores que vão indo bem e gostam da docência, chamar eles para formar instrutores, para formar mediadores, para formar supervisores, ou seja, não para. Em qualquer área é assim, né? E eu acho que a gente foi ganhando muito em qualidade, padrões de qualidade, né? Certificações, né? Quando a gente falava do ICFML, outras certificações que estão aparecendo muito fortes aqui, dentro e fora do país, que são uma espécie de qualidade. O próprio CNJ também estabelece parâmetros, né, para falar, olha, dentro desses parâmetros a gente consegue certificar você, tem que fazer uma reciclagem, etc, etc. Então, vem acontecendo que, em nível global, né, a gente tem treinamentos aqui no Brasil, tanto dentro quanto fora dos tribunais, que não perdem nada para qualquer treinamento fora do país, com países que já têm, né, alguma estrada nesse caminho. Boas instituições, a gente tem muita maturidade, né? Você tem o próprio CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, fora, né, dentro o CNJ, você tem cursos, né, com pessoas que já vieram se preparando ao longo de pelo menos 2 décadas, que hoje conseguem oferecer uma qualidade muito forte em termos de, não só de formação, mas de aprendizagem contínua. Qual é o desafio que eu acho agora? Os mediadores, muitos foram formados dentro dos tribunais, que foi muito ponto de partida da grande maioria dos mediadores no país. Eu mesmo tive a felicidade de estar no Rio, aí, no TJRJ, acho que foi 2009, 2010, quando começaram os programas aí. Eu ia eu e o André Goma. Em 2010, acho que eu fui uma vez por mês. Fazia praticamente uma turma de 30, 35 pessoas, assim. Era de segunda a sexta, o dia inteiro. Quando chegava no final da sexta, assim, eu não conseguia... Estava no hotel uma vez, eu me lembro, assim, eu não conseguia esticar o braço para pegar o telefone e pedir alguma coisa, algum serviço de quarto. De tão pauleira que era. E depois, muitos mediadores que eu vejo hoje, atuando no próprio tribunal, fora, né, que montaram seus percursos, né, tal, privados, foram daquela época, de pessoas que até hoje me encontram, tenho amigos fantásticos aí no Rio, tal. O que eu acho que pode estar acontecendo como qualquer profissão, como qualquer área, né, de atuação profissional, você precisa de casos. Então, fora dos tribunais, você quase não tem casos em abundância, em uma quantidade necessária para as pessoas ganharem experiência de mercado, né, ganharem a musculatura, vamos dizer assim, né, para poder ir se desenvolvendo. Então, esse é um desafio nosso, é um teto que a gente vai precisar trabalhar para ele se desenvolver. Não só nas grandes capitais, né, no Brasil inteiro. A gente tem necessidades de mediadores dentro e fora dos tribunais, em qualquer município, em qualquer cidade. E eu vejo muitos mediadores que começaram a estrada e ficaram receosos de continuar porque depois, né, não tinha
a continuidade. E os que estão continuando têm essa necessidade, né? Imagina, você é um cirurgião, você se formou para fazer cirurgia, sei lá. Você faz 2, 3, 4, 5 cirurgias a cada semestre. Quando que você vai ganhar né, uma experiência para falar, estou indo bem aqui, estou crescendo? Então, eu acho que a gente tem boas ofertas para formação, uma maturidade muito boa de formação de mediadores no país, né, que não está devendo nada para nenhum outro lugar. Está faltando essa contrapartida de experiência agora, né? Talvez. Minha forma de ver, minhas impressões ao longo desses anos. Perfeitamente, André. Com certeza lá no Sejus, com essa questão da pauta das conciliações das audiências e tudo mais, formar esses mediadores, né, tudo mais, conta um pouquinho mais para a gente. Tá, eu adorei a fala do Marcelo, acho que eu concordo totalmente com o que ele disse, e é bem legal isso, né, assim, a gente incentiva um profissional, a pessoa obviamente tem uma expectativa ao fazer uma formação, acho que é importantíssima a formação teórica, as horas práticas de observação, mas é só um frame, né, só um selinho para a pessoa. Mediação é fazer loucamente o tempo todo, com a consciência do que você quer fazer. Tem uma das críticas é essa, né? O juiz não togado, então não precisa ser mediador porque já tem o cara lá para julgar. Por favor, né? A gente já teve questões assim, ou não preciso de advogados, ou advogado atrapalha a minha mediação. A gente ouve isso o tempo todo, menos agora, que a equipe está bem calejada. Mas são coisas, né, e as reclamações que vêm do Ministério Público, da Defensoria Pública, de outros colegas dos tribunais, que quando pegam um acordo que não sei se a leitura é jurídica, o filtro é jurídico, não está no formato de um julgamento, do acordo com os itens que precisa, quando não é isso, né? Então, assim, a mediação, essa formação, como o Marcelo bem colocou, tem várias de qualidade, mas é só o início. O trabalho é de campo, é caso, é atrás de caso, nunca parar e expandir o máximo que puder. Ok, somos humanos, casa de ferreiro, espeto de pau, essa é a regra, né? Que em casa a gente faz até uns círculos, dá certo, às vezes não dá, mas é tentar o tempo todo. Agora, o problema é qual é o meu alvo? Assim, eu sei, retenho saber, sei, conheço ferramentas, conheço leitura labial, corporal para poder fazer o acordo, as ferramentas, ou eu quero emancipar o indivíduo, que ele ganhe autonomia, pensamento crítico e seja apto a compreender o mundo em que está inserido, por que aquela situação está nesse nível e como ele quer desenhar isso. Esses são grandes nós para mim, da questão da formação e a questão especialmente de enraizamento da mediação. Já conseguimos desenhar a lei e o direito do indivíduo à mediação. O corpo, vamos dizer assim, a pintura está dada, os corpos históricos da justiça resistem, não querem discutir poder, não querem discutir algo amador, não profissional, errado, que não conhece a lei, blá, blá, blá. Né? E aí a gente vê essa avalanche, essa célebre marca do nosso sistema, lei para inglês ver. É isso que a gente vê, porque não é sério. Se é sério, você implanta. Então, nós deixaremos raízes se a gente imaginar serviço do que a gente está fazendo mediação. O cara se forma como mediador, ele quer praticar isso no seu escritório, no seu consultório, esses mediadores de outras áreas. Eu fico extremamente feliz, eu sou um pouco preconceituoso com quem faz direito, eu fiz direito, eu gosto muito da pessoa que vem de outra área, porque é outra cabeça, ainda que possa ser colonizado, mas assim, é interessantíssimo imaginar pessoas de outras áreas, ciência social, psicologia, arquitetura, pensando em mediação. Que incrível, ótimo, o que eles têm a contribuir, que ouvido nós temos aberto para essas pessoas, e sobretudo a serviço do quê? Então, se é emancipação social, acredito que deita raízes. Se é simplesmente controle social, dominação, dizer o que é certo, explicar o que é melhor, aí não dá, porque novamente a gente vai cair naquilo, então para quê, por quê, como confiar, blá, 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 né? Aquela coisa, então eu quero ouvir o juiz, né? Tem gente que faz acordo que quer ouvir o juiz. Então, assim, a gente tem que escapar dessa mácula de sociedade autoritária, trabalhar com uma sociedade democrática, no sentido radical da palavra, né? Que é horizontalidade, troca, diálogo, e aí superando essa matriz, talvez por dados que serão produzidos, têm que ser produzidos, para a gente consiga imaginar que essa formação inicial, esse selo fundamental necessário, é um primeiro passo e a gente vai ganhar
corpo no campo. Até porque isso que o Marcelo falou, dos poucos casos privados, é porque na direção do conflito ainda há uma confiança que o judiciário dará conta da melhor forma. Ele dará conta da melhor forma, tenho certeza. Acredito no sistema de concurso público, acredito no sistema republicano, acredito que a gente tem órgãos de controle suficientes para esse sistema funcionar, e no meu ponto de vista, bem. Tanto que incomoda, né, quando você vê uma aventura fora do desenho do Estado de Direito. Mas esse sistema não pode fazer a autofagia do conflito no mundo, no território nacional. Isso é impossível, porque o resultado também é outro. Então, talvez por aí a gente possa imaginar. É importante, nós acreditamos muito, Guilherme, em que as formações nos encaminhem os seus profissionais para observação e para mediação, porque aí fica uma coisa, a gente tem casos em abundância que não conseguimos mediá-los todos, não conseguimos efetivamente fazer autocomposição por todos esses fenômenos, mas sobretudo por faltar profissionais que façam, e que esse profissional ganhe musculatura, ganhe corpo, para ele poder oferecer serviço nos seus locais de trabalho, nos seus locais de convívio, no seu condomínio, na sua comunidade, na sua rua, na sua escola, né, em campos vastos. Eu vou dar um exemplo. Meu Deus, a gente tem 2 filhos brigando, ninguém vai chegar lá e dar sentença no filho. Você vai fazer o óbvio, né? Que é tentar compor aquilo. Então eu vejo uma escola, por exemplo, próxima, as crianças brigam, aplicada a sanção nos 2, conforme o estatuto da escola dos anos 70. A escola tinha feito formação e mediação escolar. Quando a gente fala sociedade autoritária, a gente quer o verniz, mas não quer mudar o coração. Então é preciso a gente invadir esses espaços, ocupar esses espaços radicalmente, dizendo, não, a solução inicial primária é a solução básica de uma sociedade saudável, a autocomposição. Isso é normal, não é renúncia, não é niilismo, não é para aliviar a gente aqui, depois a gente vai falar sobre isso, que a gente está muito assoberbado e sofremos muito com isso, sofremos burnout com isso. Não, a civilização primária é essa, como está na lei, e a partir daí a gente vai para o mais grave, vamos encaminhando para o sistema. Perfeito. É isso aí. E falando um pouco sobre essa sobrecarga, né, do judiciário, enfim, de uma forma, né, como os diversos setores da economia, do poder público e da própria sociedade conseguem minimizar essa sobrecarga como um todo, né? Retirar processos, retirar demandas. E eu queria também trazer um pouco de visão de futuro, né? O que vocês imaginam que é o futuro? Qual é o ideal caminho para que a judicialização imediata não seja a única alternativa direta? André, se você começar, fica à vontade, eu pergunto para os 2. Marcelo quer falar? Tudo bem. Posso trazer aqui um ponto de partida aqui para a gente fazer um bate-bola, André? Bom, eu sou um pouco inquieto com essa situação, assim, sempre fui, né? Desde dentro do tribunal, depois que eu saí, continuei, principalmente depois que começou a se desenhar efetivamente uma lei de mediação, né, as mudanças no Código de Processo Civil, e aquilo que foi começou ali em 2009, aí quando vem a 125, criou-se uma expectativa, tem a 125, o CNJ está incentivando, agora os tribunais vão se organizar de um modo que, né, toda aquela pretensão lá do próprio professor Cazul, né, falando sobre, começa nos tribunais, mas isso depois se alastra na sociedade, as pessoas vão tomando consciência, né, passo a passo, vão conhecendo mais a mediação e vão querer usar fora, que é o objetivo, para poder fazer esse equilíbrio. E aí ficou essa onda. Quando chegou 2010, então, 2011, 2012, 2013, daqui a pouco as pessoas começaram um pouco, né, a falar, não está acontecendo muito lá dentro, mas não está acontecendo agora aqui fora, essa transição não estava acontecendo. Aí foram meio que murchando. E aí, quando começou a se falar, agora parece que é sério, tem um grupo, né, uma comissão, e isso está sendo incentivado, e foi mesmo, né, foi se fazendo um trabalho para chegar até o Congresso, aprovar uma lei que já estava sendo gestada na época que foi aprovada há mais de 17 anos, né, que vinham as conversas, as primeiras
tentativas, depois ela ficou congelada, depois ela voltou. Aí quando veio, o pessoal falou, será que agora vai? E parece que vai. Aí eles começaram a rebuliço de novo. Opa, uma lei de mediação? Agora a mudança no CPC? Agora a gente vai ter realmente a mudança que a gente estava esperando. Então, eles começaram a ficar animadas novamente. Então, em 2015, né, quando a lei é aprovada e quando ela entra em vigor, no finalzinho, comecinho de 2016, né, as pessoas estavam ali, bom, esse é o ano, 2016 vai ser o ano da mediação, né, para valer também, principalmente extrajudicial. E aí, acontece um ano, acontece 2 anos, né, 2018, né, nada estava acontecendo, e eu falei, vou retomar uma discussão aqui nesse país, para ver se a gente começa pelo menos da minha parte, né, porque eu sempre formei muita gente, então eu sempre gostei, mesmo saindo do tribunal, eu continuo formando mediadores, não mais do começo agora, eu faço atualização para mediadores, o online ajuda bastante nisso também, e faço mais formação inicial com cursos em company, né, ministérios públicos, procuradorias gerais que estão montando os seus centros de autocomposição. Estou agora formando uma turma da PGE do Paraná, TRTs também estão aí querendo fazer um trabalho forte e a gente está ajudando. Só que fora mais atualização mesmo. Então faço encontros online, trabalho alguns aspectos mais verticais. O ponto é que eu estava ficando já assim, para mim mesmo, eu olhava no espelho e falava, cara, tinha aqui uma esperança, o mercado não se aqueceu. Né? E eu parei de dar cursos diretamente assim, por esse motivo também. Né? As pessoas me perguntavam, Marcelo, e aí, como é que está o mercado, como é que está a perspectiva, né? Quando terminar o curso, né? Como é que está? Olha, está morno, bem morno, bem morno. Né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar desde lá de trás, 2013, 2012, outros modelos. E aí, quando veio em 2018, eu falei, agora a gente tem que, para valer, fazer uma nova discussão no país em outro nível. O modelo atual nosso, ele efetivamente vai nos permitir fazer um equilíbrio, né? Começar a ter mais mediação do que as pessoas irem direto, como o André falou, né? Não é o natural, vamos dizer assim, da nossa civilização ir direto para a briga, para a guerra, para um processo muito adversarial. O ideal seria começar, né, numa etapa totalmente diferente, consensual, convergente, para ver se a gente não precisa chegar até lá. E quando chega até lá, aí sim o sistema está pronto, fala, pode vir, nós estamos aqui, né, até mais leves para atender vocês, com muito mais eficiência, ou seja, fortalece todo mundo, né, um equilíbrio que todo mundo sai ganhando. E comecei a ver que o nosso modelo aqui é um modelo de consentimento explícito. Né? Todo o esforço que se faz para ampliar a utilização da mediação fora dos tribunais tem que ser procurar que as pessoas digam sim, venham para a mediação. Olha, essa aqui é a mediação, ela funciona assim, os benefícios são esses, né, as vantagens. Venham usar. Então, sensibilização, congressos, cursos, seminários, hoje mais do que nunca, lives até não poder mais, todo mundo falando. E isso vai mudar. O que os países que fizeram a mudança perceberam? Não é isso que muda. Definitivamente. Isso ajuda. Tem que continuar sempre. Porém, Itália, Inglaterra, a França está começando, o estado de Nova York, né, criou, né, o que eles chamam de, que é a mesma coisa, mas é mediação presumptiva, né? Você está vindo para cá, a gente está presumindo que você já tentou consensualmente chegar, senão nem como alguns artigos do próprio New York Times, empresas fiquem longe das cortes. Qual era o recado? Só procura a gente se vocês não conseguiram, entre vocês, negociar. E começaram a criar um lema, mediation first, né? Tipo, vamos começar por aqui. E esses estados, então, perceberam o seguinte, uma mudança legislativa é necessária para fazer um pequeno empurrão, né, o chamado nudge, que não é botar o cara na mediação, é botar o cara para dizer não, entendi, é uma primeira sessão séria de mediação, com o mediador formado, bem formado, e ali ele vai falar, entendi o que é, entendi que meu caso pode se aplicar,
entendi as vantagens, entendi os benefícios. Ainda assim, eu quero dar continuidade e abrir uma ação judicial, iniciar uma ação judicial. O fato das pessoas terem que dizer não fez com que esses países saíssem, por exemplo, a Itália, de 0 para 200 mil mediações privadas por ano. E é isso que, na minha forma de ver, vai efetivamente alterar o nosso cenário. E é bom isso, né? De alguma forma. Eu lembro que, mal comparando e fechando a minha parte aqui, o consentimento explícito, por exemplo, para doação de órgãos, né? Você tem a Alemanha, você tem a Áustria, países vizinhos. Áustria, mais de 90% da população é doadora. Alemanha, 12% a 15%. Qual é a diferença efetiva, né, que tem entre um país e outro? É o consentimento, o formato do consentimento. Na Áustria, quando você nasce, você já é doador. Você tem que ir lá e falar, eu não quero ser doador. Sanção 0. Na Alemanha, você tem que dizer, eu quero ser um doador. Todo o percurso para chegar ao ponto de você se tornar um doador faz com que um país tenha uma abundância de pessoas querendo. E no Brasil, se a gente for pesquisar, a gente tem a mesma coisa, consentimento explícito. E a gente tem filas de 5 anos, né, para o cara chegar lá. E às vezes não chega, então ele fica na fila e não consegue chegar lá. Isso já é um problema sério. A mediação, nesse caso, a ideia, a lógica é a mesma coisa. Você tem um conflito, você já está na mediação. Você tem que dizer que não quer ficar. Sanção 0, mas você tem que tentar a primeira sessão. Isso faz com que eu brinco, eu falo assim, quanto mais vocês forçarem as pessoas a dizerem não para a mediação, mais pessoas vão usar a mediação. A gente está querendo fazer o contrário, a gente está querendo puxar o piano. Tem que pegar o banquinho e botar para frente para ficar mais próximo. Então, eu colocando de forma simplista, mas tem muita coisa que advém daí. Eu penso mais ou menos assim. Eu gosto da ideia da condição de procedibilidade, acho que interessaria também um empurrão nesse sentido. A ideia do Marcelo também é muito interessante, porque realmente assim, isso não está acontecendo, né? A gente novamente tem lei para inglês ver, não é sério, não é real que há uma política pública para universalizar a mediação. Agora, essas ideias são muito boas, mas a gente também tem de garantir, o Estado tem de garantir a mediação gratuita para o hipossuficiente, que é a vasta maioria do usuário, que esse não acerta o pedido no 6º do Barão. Não acerta. Porque ainda é um desenho de classe média. A própria dicção da lei, se você lê com calma, é uma dicção de classe média. A presunção do acesso aos meios de comunicação, de meios remotos, é uma dicção de classe média, né? Então, eu acho que o conjugar que o Estado, o Poder Judiciário, já que gosta, pague corpos mediadores, até porque é um local próprio de treinamento infinito, né? Seria o nosso infinito modo de treinar e de aperfeiçoar o indivíduo, mas não como residência, né? Como um local de garantia do direito fundamental à mediação. E em paralelo, aí sim, os litigantes contumazes, largas empresas, danos coletivos e pessoas que podem pagar custo em número significativo, e são as demandas piores, né, de manejar. É engraçada. Nós não quebramos pelo número, pelos hipossuficientes, pelos despossuídos que vão ao judiciário. Quebramos pela classe média que consegue bancar, e classes altas que conseguem bancar uma briga que 20, 30 anos. E o Estado, e as grandes empresas, etc. Então, a ideia do Marcelo é maravilhosa, porque jogaria esse litigante com musculatura para manter o conflito por longos períodos no sistema, com resultados inúteis, né, para todas as partes. Ele tinha de dizer o não, ou fazer a condição de procedibilidade, ou ambos, que é o local próprio. Aí, como o Marcelo bem colocou, não, eu quero meu direito fundamental ao julgamento pelo Poder Judiciário. Ok, exerceu lá, né, mas ofereceu-se, acho que foi uma ideia sensacional. Agora, em paralelo, o Estado oferecesse o serviço universal, gratuito, acessível e de qualidade da mediação. Eu acho que isso aí são as transformações que fariam a gente mostrar que é uma civilização, que é um Estado de direito, né? Que ele promete, ele edita normas e cumpre sem fomentar guerra de classe. Né? Assim, não vai excluir o sistema para o despossuído e usá-lo só para repressão, só para encarceramento em massa, etc. Não. É um serviço universal em todas as áreas e, como o Marcelo bem falou, faria o ciclo virtuoso. Né? Na medida em que esses
públicos tivessem de entrar numa câmara de mediação ou no escritório de advocacia, como tem alguns exemplos, acho que em Buenos Aires, e usar o serviço seria grandificado, os advogadas teriam essa formação natural, mas teriam a qualificação e fariam isso em massa, fácil, rápido, sem complicação. As câmaras já existem, câmaras estruturadas com várias, eu já conheci várias e fico imaginando por que não estão eles sobrecarregados, né? Um serviço que é produtivo, é vantajoso, é benéfico socialmente. Você está falando em saúde, inclusive estudos, né? Minha dissertação foi essa, a saúde física e mental do ser humano, enfim, todos os benefícios que nós conhecemos e que a gente não aprendeu ainda, né? Porque a gente ainda ouve. Demora muito a mediação? Eu falei, não, demora algumas sessões, as sessões são longas, só que o meu processo demora 4 anos, 10 anos, né? Se você for brigar no inventário, isso eu garanto, mas não importa. Se você perguntar na rua, a gente sabe que vai ouvir a resposta. Então, isso o Marcelo falou, esse empurrãozinho, vamos melhor, puxar o banco para perto, eu adorei, então endosso com essa observação. Eu gostei muito desculpa, Guilherme, eu gostei muito dessa provocação da André, assim, quem tinha que estar sobrecarregado eram os centros e as câmaras fora dos tribunais. Esses tinham que estar assim, né? Como eu e o André aqui perdendo os cabelos, como é que a gente vai fazer, né, para atender tanta gente que agora está aqui precisando passar por aqui? Porque esse é um bom problema para ser resolvido, né? Os países que não tinham e começaram a ter, falaram assim, bom, e agora? Como é que a gente atende? E agora? Como é que a gente mantém a qualidade, né, para não perder? Como é que a gente cria as situações para as pessoas chegarem e denunciarem quando tiverem, né, uma situação que não foi ética? Assim, esses são os bons problemas para resolver. Gostei muito desse. E sim, o hipossuficiente ter sempre ali à disposição dele a mediação dentro dos tribunais, e eu acho que essa troca que acontece já ficaria ainda mais virtuosa, que é assim, eu que estou na minha formação e que já sou formado, quero continuar prestando serviços nos tribunais, porque ali, primeiro, para mim, é um valor que eu gosto, que eu tenho, mas é lá que também eu aprendo constantemente, lá eu faço casos também, quando não estiver aqui, é uma troca. Isso eu acho que casa muito bem com o voluntariado, né, dessa forma, e aquelas pessoas que ficam hoje, pô, será que a gente vai receber, será que a gente vai conseguir um dia que os tribunais paguem? É difícil, porém, se os tribunais incentivarem o fora, todo mundo ganha dentro e fora. Eu acho que é um círculo. E as peças estão quase se encaixando, começando a se encaixar. E, André, eu acho que essa discussão que a gente tinha que colocar cada vez mais em cima da mesa. As pessoas falarem, vamos discutir o modelo? Vamos fazer seriamente? E eu recente, a gente fez uma conversa com ONU, Banco Mundial e o BID, né, nos programas deles lá. O BID e o Banco Mundial já tinham implementado esse tipo de programa, que é o opt-out, né? Aconteceu alguma coisa em relação a questões trabalhistas dentro dessas organizações, eles já estão na mediação. O próprio banco está dizendo, nós queremos começar por aqui. Olha a diferença que faz, né? De um cara ir por suficiente falar assim, eu queria mediar, mas a grande empresa fala, não, mas eu não quero. E ele tem, né, força para falar, não, vamos embora. Não, é o contrário, ele já tem que dizer. E a ONU agora, esse ano, instituiu mesmo ali, oficializou que o processo opt-out aconteça lá. Então, o que eles falam? Marcelo, a ONU já faz. Era só o que precisava. Para os outros países falarem, vamos falar o quê? Vamos questionar o quê? Vamos pensar só na implantação, de como é que vai ser em cada jurisdição. Aí sim, uma boa discussão. Excelente. A gente tinha, enfim, vários. Eu poderia continuar aqui por mais horas discutindo sobre todos esses temas e poder ter o privilégio de ouvir, né, vocês dois e queria, enfim, deixar agora considerações finais. Temos que a gente deveria ter abraçado mais, ter se aprofundado um pouquinho mais, que não deu tempo, para a gente finalizar. André, Marcelo, tem mais alguma últimas considerações, um recado, enfim? Eu gostei muito, adorei o formato, gostei muito de conhecer Marcelo e Guilherme, uma honra muito grande trocar ideias, assim, eu acho, é isso, né, nosso papel, nosso dever é falar, concordo com o Marcelo, a gente não está falando mais de utopia, estamos falando em como, a gente vai chegar lá, não adianta,
nós, juízes, temos que mudar o nosso discurso e admitir que nós temos o dever de cumprir a lei, temos o dever de seguir paradigmas de outros países, paradigmas civilizatórios, temos que avançar nisso, isso não é fracasso, renúncia ou vergonha. Nós temos, as pessoas têm direito à solução não adversarial, direito a encontrar seus próprios caminhos, e a gente facilmente pode organizar um serviço dessa natureza, universal, como o Marcelo bem falou, pode ser uma compensação, pode ser o voluntariado, pode ser ambos, porque é um locus de trabalho, enfim, de pesquisa. Nós continuamos, nós estamos trabalhando com 3 universidades hoje, pesquisando a mediação, estão dentro, estudando a linguagem, formar. Então, assim, esse é um caminho sem fim, né? Você não precisa mais dizer é bom, né? Ou eu, juiz, tenho medo da mediação porque eu vou perder meu poder, vou perder meu... Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa encontrar esse caminho. Gostei muito dessa conversa, porque vejo com o Marcelo que isso vai acontecer em breve. Então, terei a honra de estarmos juntos todos, e as câmaras junto, para a gente ver esse momento, a gente voltar e discutir. Lembra como era antes? Eu quero muito assistir esse momento, porque eu hoje significo o meu trabalho por isso, né? O nosso trabalho tem esse significado, primeiro, de falar aqui com a minha família: olha, a gente cumpre lei, a gente tenta cumprir a lei. Isso é a primeira coisa que me incomoda profundamente. Né? Então, os colegas que dizem não concordo, não acredito, para que isso vai dar ruim, não funciona. Eu digo, olha, primeiro eu vou falar da lei, né? Você pode dizer que está errado, porque o juiz também erra, então eu vou primeiro cumprir a lei, depois a gente vai ver o que pode aperfeiçoar, porque isso é um processo contínuo, né? Ninguém vai se tornar o super ciclista de uma maratona, de um circuito internacional, porque aprendeu a andar de bicicleta. Você começa, vai se aperfeiçoando, vai treinando, vai chegar lá. Então eu gostei muito disso, quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição e abrir os canais do nosso Sejust, da nossa Casa da Família, para o Marcelo, para o Guilherme, para a equipe do Concili. Trabalharemos juntos sempre. Muito obrigado. Eu faço coro aqui com o André, agradeço o convite, parabenizo vocês da Concili Online por essas iniciativas, também pelo percurso de vocês, né? Vocês insistiram na ideia e agora estão colhendo, sem dúvida, mais do que nunca os frutos. Isso é importante, que a gente tenha instituições como a de vocês cada vez mais no país. De fato, eu acho que essa combinação, né, as pessoas falam os tribunais, fora, dentro, isso, aquilo, reclamam, depende de onde você está traçando a linha. Né? Se você traça a linha entre você e o tribunal, fica você de um lado, o tribunal do outro. Não é essa a história. Eu fui lá de dentro, hoje eu estou aqui fora, então eu conheço os dois lados, né, e vejo que as peças se integram perfeitamente, perfeitamente. Quanto mais a gente incentivar, né, a discussão em alto nível e as soluções também em alto nível, porque é assim, né, a mediação é uma grande armadilha, né, vamos dizer assim. As pessoas que vão fazendo os cursos, assim, eu sempre alertava o pessoal, tem certeza, porque é o seguinte: se você realmente quer ser um mediador, você vai ter que ter o teu estilo de vida compatível com aquilo que a mediação te sinaliza. Né? Você vai precisar aprender a conversar mesmo para valer com os outros, em outro nível. Não vai ter mais polarização na tua cabeça, tem que começar a ter, né, ampliar. A visão é mais sistêmica. Então, a gente tem que fazer o que a gente prega para os outros também, né? As próprias pessoas que trabalham. E eu tiro o chapéu para os magistrados que se dedicam, né, a essa nobre função de renovar a própria atividade, porque isso tem um benefício gigantesco, né? Para toda aquela comunidade. Conheço tantos magistrados, André, colegas seus aí, convivi com tantos e conheço tantos outros que, sim, fazem um trabalho humano, sabe, assim, humanista mesmo, assim, na acepção da palavra. E a gente chegar um dia, Guilherme aqui, agradecer a Priscila, toda a equipe da Concili, né? Mas eu acho que a ideia é a gente chegar algum dia que a pergunta mudar. Né? Quando a pessoa assim, mas por que mediação? A pergunta tem que ser assim, né? Por que não mediação? Se você pode se dar o luxo de não usar, exatamente, né? Você vai se dar o luxo de não usar. Então a ideia é exatamente essa. A gente vai mudar o paradigma, como o André falou, ninguém
vira um super ciclista de repente, mas a gente está no caminho. Eu acho que a gente está no caminho, e agora mais do que nunca essa pressão por um modelo que amplia a utilização está ficando cada vez mais evidente, e quando a gente tem a pressão, provavelmente também o nosso foco fica em saber como solucionar. E essas soluções já estão aí para a gente conversar. Então, vamos continuar. Eu acho que é isso mesmo. Lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, você lembra quando, né? Tinha que pedir pelo amor de Deus para as pessoas, agora a gente está em outro nível. Isso aí. Olha, eu queria de verdade agradecer mesmo, sabe? Eu estou emocionado porque quando a gente começou há anos atrás com essa iniciativa de trazer uma outra possibilidade, criar um canal, uma plataforma ideal do ponto de vista da parte, do ponto de vista da empresa, para que isso seja homologado pelo judiciário, hoje presenciar, né, por meio desse evento, da nossa plataforma, eu como cofundador do Concili, ter a presença de um juiz, de um mediador, trazer esse debate de altíssimo nível aqui é de grande satisfação e é motivo de grande alegria para toda a nossa equipe, e que fazemos diariamente mais de 500 sessões de conciliações dia, e para continuar mais e mais e trazer cada vez mais um diálogo pacífico para todas as pessoas, para todas as partes, para que as empresas se preocupem com isso, para que o Poder Judiciário seja desafogado, né, e consiga focar e dar mais disponibilidade também para as pessoas que precisam, né, ter o acesso que seja comum para todos. Então, para nós é um motivo de muita honra, de muita alegria. Agradeço de verdade mesmo, André e Marcelo, pelo tempo dedicado, pela disposição, de pronta mão atender o nosso pedido. Então, para a gente está muito feliz com essa participação de vocês. Gostaria de só finalizar aqui, além de agradecer mais uma vez, lembrar que amanhã a gente também continua o nosso evento. A gente tem a Lorena Tamanini e a gente também vai ter o Humberto Cortella, da Ânima, trazendo mais um pouco essa visão do consumidor, da visão da empresa, e continuar de todos os ângulos, né, e de todas as partes, continuar um debate sadio em prol da cultura do acordo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau.